É como, por exemplo, outro dia eu estava conversando com o Alex Atala, o Ah. cozinheiro, Uhum. não é? Ele me falou o seguinte, que ele estava na Amazônia e tinha os Yanomamis, Uhum. a nação Yanomami. E ele estava me falando o seguinte, que eles, à noite, eles são livres, assim. À noite não é 100% para dormir, eles podem querer fazer alguma coisa, cantar e tal. Então eles falam que é o espírito da noite e o espírito da floresta que surge. Então é comum você ver o indígena cantando ou se expressando, e aquele lá, que é o indivíduo da história, ele sai pela floresta para pegar uma planta medicinal à noite. E ele tenta e não acha. Aí ele senta e para. Sabe por quê? Porque ele percebe que quando ele entrou na floresta, ele mudou a estrutura da floresta. Ele espantou os insetos, espantou os animais, ele muda a estrutura da floresta. E a floresta se esconde. Então, quando ele senta, ele espera a floresta voltar. E tenta equalizar a manifestação dele com a floresta. Ele começa a perceber a floresta. Quando ele se levanta novamente, ele já está engajado no ecossistema, a floresta entrega para ele o que ele precisava. Não é? Então, o que acontece? É uma percepção de o quanto que a natureza dialoga com a gente. E se a gente não tem essa convivência, nós perdemos esses algoritmos, que eu considero algoritmos divinos. E é possível se reconectar a eles a qualquer tempo, na tua opinião? Eu não entendi a sua pergunta exatamente. Vamos dizer que eu não prestei atenção nisso a minha vida inteira, e agora que eu estou ouvindo você falar sobre isso, e eu vou procurar, eu tenho, sei lá, uma pessoa de 70 anos conseguiria prestar atenção. Nossa, caramba, estou desconectado. E correr atrás? Olha, eu vou responder de uma outra forma, chegando até onde você está falando. Tá. Primeiro, quero dizer para você o seguinte: nós temos um tapete de células-tronco que vai da base do nariz até o meio do cérebro, no teto do terceiro ventrículo. Esteja você 120 anos, você tem um tapete de células-tronco à disposição para reconstruir o cérebro. Interessante. À disposição. Tá? Não sabia disso. Bom, aí o que eu ia falar é o seguinte. Nós temos um fenômeno no cérebro que é chamado de poda neuronal. Uhum. Ocorre uma poda neuronal até 1 ano e pouco de idade e depois outra na pré-adolescência, na puberdade. 11, 12 anos, 10 anos, mais ou menos assim. O que é essa poda neuronal? Porque o cérebro, ele gasta muita energia, ele esquenta. Então, existe uma economia da energia. Então, se você, ao nascer, você começa com os estímulos, você vai selecionando as redes que você usa. Se você não usa, o que não usa é podado. Uhum. Tá? Inclusive, é uma coisa curiosa, porque essa primeira fase da poda neuronal coincide com o início dos primeiros sintomas do autismo. Parece, segundo algumas frentes, eu estou falando assim, como primórdio para ser debatido. Parece que no autista não ocorre a poda neuronal e ele fica com um lastro de percepção muito aberto e fica com dificuldade de fazer escolhas. Entendi. Porque não teve a poda. Uhum. Ele fica com uma superpotência e não sabe para que lado vai, entendeu? Fica com dificuldade de organização pessoal. Aí, o que acontece? Na adolescência acontece uma coisa, isso é uma teoria minha. Tá. Deixa os internautas pensarem e depois elucubrarem sobre isso. É o seguinte, teve um período que eu convivi com os indígenas guaranis, que foi na minha infância. Oh. Sim, em 1965. Por muito tempo? Não tanto tempo, mas um tempo suficiente para saber alguma coisa. Tá. Não é? Entendeu, né? Entendi. Então, o que acontece? Lá é o seguinte, a criança
que vai ser o pajé, eles já sabem. Ela tem um flow. Você tirou o nome flow do Mihaly Csikszentmihalyi, não é? Cara, a gente tirou o nome Flow de uma pira muito louca aí que acabou, era pra ser outra coisa, acabou ficando isso. Depois eu te conto. Porque flow é um estado de espírito, é um estado mental A gente acabou chegando nisso aí. de hiperfoco e de capacidade. Isso é uma expansão de consciência. E tem crianças que têm esse poder. O cacique já vai dizer, esse vai ser o pajé. O pajé é aquele que é o curador, é aquele que sabe as coisas, é aquele que dá a noção de profundidade espiritual para a aldeia. Tá? Então, acontece que eu acho o seguinte, que as nossas potencialidades espirituais, conscienciais, elas surgem com pleno vapor nessa fase. E se você não teve uma educação que fez você exercitar isso, como acontece nas comunidades dos povos originários, ocorre uma poda neuronal. Aí acontece uma coisa curiosa. Por exemplo, existe uma ciência que chama-se farmacognosia, que é você observar um animal. Por exemplo, um animal tem um problema no estômago e ele pega a planta que cura. Sim. Se você estudar o comportamento animal, você pode descobrir algumas plantas que curam algumas doenças. Entendeu? Então, quando ocorre a poda neuronal dessa expansão de consciência, o jovem sente alguma coisa de grande incômodo. Vê se é uma teoria, depois vocês estudem. Ele sofre uma necessidade, aí ele vai atrás das plantas que levam à alteração de consciência. Entendi. Aí que começa a busca das drogas. Mas o que é um problema por conta do... Bom, eu já ouvi falar muitas vezes que, por exemplo, fumar maconha antes, ou usar álcool antes de uma determinada idade é muito perigoso por conta da formação do cérebro, que seria até os 25 anos. O que acontece é o seguinte, veja o que eu estou tentando explicar. Por que é tão prevalente a busca pelas drogas? Porque é um anseio de alguma coisa que não foi atendida. Porque você não vai encontrar esse problema nos povos originários. Entende? Então eu acho... Por conta da forma como a gente... Esquece os potenciais. Não explora. Aí eu volto porque eu estou falando. É o computador, é a internet, é o game. Esquece de si, de explorar essa ciência que explore esses potenciais. Que pesquise, porque as nossas crianças necessitam de uma pedagogia que inclua todos os potenciais dela. Que isso é um tanto diferente do que acontece hoje. Completamente diferente. Pelo amor de Deus. Diferente. Você vê, o jovem e a criança, eles vivem de experiência. Porque eles não têm um fato... A gente, por exemplo, pode presumir, eu não vou por ali porque eu já me machuquei. Sim. Mas o adolescente e a criança não tem. Eles precisam de experiência. Aí você chega na escola e manda ficar sentado e quieto para ouvir aquilo que não fala da vida dele. É louco isso. É uma fábrica de doentes. A escola está sendo uma fábrica de doentes. Sabe? E tanta inteligência e ninguém vê.